Bom dia, estamos aqui na nossa seletiva Esse Tempo Demais, no nosso podcast Sepcast. Estamos com o Gustavo, bom dia, rapaziada, e nossa convidada mais especial, a professora Jéssica. No nosso último podcast foi feita uma votação no Instagram sobre qual seria o tema de hoje, e o tema escolhido foi saúde mental. O que a senhora acha sobre este assunto? Bom dia, eu sou professora aqui do CEPI, Jardim Tiradentes, de Sociologia. Essa temática da saúde mental, ela está sendo muito discutida e debatida porque ela é muito importante. Mas, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente está querendo falar, ao mesmo tempo, do adoecimento mental que a gente tem, que ela está generalizada. Então, eu tenho várias faixas etárias que sofrem a questão do adoecimento mental. E o que é esse adoecimento mental, né? O adoecimento mental, ele é o estresse contínuo, ele é a ansiedade, ele é a depressão, ele é a bipolaridade, ele é a dificuldade de lidar, a frustração de dificuldade de lidar com inúmeras responsabilidades, tarefas que são atribuídas, né, que a gente tem que lidar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, atingir expectativas dos outros, às vezes uma própria expectativa, e às vezes a gente não conseguir atingir isso, isso traz uma grande frustração. E aí eu não saber lidar com todas essas demandas, ela desencadeia um problema da saúde mental. Só que ao mesmo tempo que você está com uma problemática da saúde mental, ao mesmo tempo você está tendo que lidar com as tarefas do seu cotidiano, do seu vida cotidiana, e aí a gente vai deixando esse probleminha de lado. Eu sei que eu estou com um problema, eu sei que eu estou tendo dificuldade na minha vida pessoal em relação a dificuldade de dormir, dificuldade de lidar com os meus problemas pessoais, e coloco como prioridade as tarefas que eu tenho para fazer. E aí essa parte pessoal que é o nome do jogo, e ela vai tomando uma projeção cada vez maior, ela desencadeia um adoecimento mental que ele vai chegar a uma proporção que eu preciso de uma interferência imediata de um profissional. Só que ao mesmo tempo que a sociedade ela fala tanto da saúde mental e do adoecimento mental que existe, ela ao mesmo tempo, as próprias pessoas que vê sobre isso, ela lê sobre isso, ela lê sobre isso, tentando entender o que ela está sentindo, ela às vezes peca em na prática, continuar adiando a resolução desse problema. E quando às vezes ela pede ajuda, ou quando às vezes ela questiona para alguém, se esse alguém ele não tem muita informação, ele vai chegar e falar assim, não, isso não é nada. Não, isso daí você está exagerando, isso daí é porque isso daí às vezes alguns usam é falta do que fazer, ou algo do tipo, não dá devida importância. Então, há uma dificuldade também em resolver o problema, porque geralmente eu preciso de ajuda para resolver. Só que não é todo mundo tem condição de fazer terapia, porque a terapia é cara. Existem alguns centros especializados, igual os CRAS, por exemplo, que eles são gratuitos, mas é todo um processo burocrático para você ter acesso a ele. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente está falando disso. A gente está falando de um problema que ele é geral, que ele não tem idade, então eu tenho adolescentes que têm um problema em relação ao adoecimento mental. Mas eu também tenho pessoas da vida adulta que também sofrem do mesmo problema. Porque a sobrecarga e a dificuldade de lidar com algumas questões, ela é geral. Ela não é de uma pessoa, ela não é de um grupo. A gente tem o tempo todo tendo que lidar com várias demandas. E não estou falando só de escola ou de vida profissional. Eu estou falando até de si mesmo. A gente espera muita coisa de nós. A gente espera muito que a gente consiga atingir o objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu preciso dar esse objetivo. Se eu não consigo atingir esse objetivo, eu me frustro. Então, isso é muito de mim também. Então, a gente tem que aprender a lidar com o que esperam de nós. Eu preciso compreender o meu tempo também de atingir as minhas coisas. E eu preciso desenvolver em mim um companheirismo comigo mesmo, porque daqui, no seu momento atual, até o dia que você morrer, vão ter pessoas que vão exigir muito de você e vão ter expectativas sobre você. Se você não estiver muito bem consigo mesmo, ao ponto de você se compreender, de você se entender, de você compreender seu próprio tempo, você entender os seus próprios limites. Se você não tiver esse autoentendimento muito forte e muito claro, você vai se frustrar sendo que não atingir as suas expectativas. Quando você se frustra por não atender a alguma demanda, alguma expectativa, é um dos passos para o adoecimento mental. Então, uma coisa que pode ajudar na situação é essa autocompreensão, esse autoconhecimento sobre si mesmo, e você se colocar como prioridade em várias situações, isso não tem faixa etária, isso é uma compreensão, uma prática que pode ajudar qualquer pessoa
que está passando por algum tipo de problema nesse sentido. Porque aí você se respeita. E quando você se respeita, você se entende, você se conhece e você se põe com verdade, essas outras expectativas de fora, essas outras demandas, ela não te atinge tanto. Ela não te frustra tanto, ela não te ataca tanto. E aí você tem uma maturidade maior para lidar com todas elas a um tempo mais organizado, sem extrapolar seu próprio limite. Entendeu? Quando a gente fala de saúde mental, então a gente fala sobre os problemas que elas desencadenam, a gente fala sobre o que ela é, que são vários exemplos, e a gente tenta entender qual que é a melhor saída. As saídas que a gente tem, nós temos, todo mundo podia fazer terapia. Até que não está tão dando conhecimento mental, porque a terapia ela permite você lidar com qualquer tipo de situação, por menor ou por maior que ela seja, e você aprender a lidar com ela ao ponto de que você chega no momento que você consegue fazer isso sem ajuda de profissional. Só que não é todo mundo que tem essa condição. Mas a terapia nada mais é do que você expor o problema que você está passando, você conversar com alguém sobre ele, e esse alguém que seria esse terapeuta, ele vai te orientar como lidar e o que fazer com tudo aquilo dali para você resolver. Se você não tem uma condição do terapeuta e às vezes não consegue chegar ao CRAS, você precisa aprender a dividir com alguém isso. Cara, não dá para você guardar para você tudo que você passa. A gente é um ser humano, a gente é um imposto de emoções, sentimentos, por mais que a gente deixe de ser humano, isso é muito importante, porque isso influencia muito na questão da saúde mental. Mas se você não tem esse alguém que você possa conversar e dividir as coisas, arruma um diário, porque isso tem que sair. Não pode ficar acumulado, porque cada problemática que a gente tem no dia a dia, quando você discute com alguém, quando você tem algo que você tem que lidar, quando você tem responsabilidades a cumprir, e essa coisa vai se acumulando, e você vai se sentindo fatigado, você vai se sentindo cansado, e ao mesmo tempo desenvolve ansiedade, porque você tem que dar conta de tudo aquilo e não está conseguindo, essas coisas precisam ser colocadas para fora, porque a tendência é se acumular e empilhar. Se você não tem alguém para conversar, se você não tem alguém para dividir e não há alguém para te ouvir, arruma um diário, arruma um papel que você rasgou ali naquele momento, você joga fora depois não tem problema. Mas você tem que pôr para fora. Não se pode acumular angústias, frustrações, anseios, inquietações. Isso tem que ser colocado para fora, porque isso é o que contribui para o adoecimento interno. O adoecimento mental é uma coisa subjetiva, é uma coisa ligada ao subjetivo, não é? Então, o tratamento disso, ele também é complicado. Mas primeiro você tem que ficar com esse problema. Porque tem isso também. Às vezes eu tô ali inquieto, tô ansioso, tô agoniado, mas eu vou deixando isso para segundo plano. Eu preciso identificar o problema primeiro. Nossa, eu preciso reconhecer que eu estou com estafa, estou estressado, estou ansioso, eu tenho que identificar o meu problema. Depois que você identifica o problema, você tenta resolver ele. Você tem que identificar a origem dele, o que está causando aquilo em você, e trabalhar em cima disso. Tá? E geralmente trabalhar em cima disso de alguma maneira. Se você não tem alguém para conversar, te ajudar e te orientar, escreve isso, tem que pôr para fora, tá bom? E como a senhora consegue lidar com a saúde mental no seu trabalho, na sua residência? Como que a senhora faz? Eu tenho também muitas demandas a lidar. Então, eu tenho demandas no meu trabalho, eu tenho demandas na minha vida pessoal que eu preciso atingir. Eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha de, não, você não deve bem. Não, isso não existe. E quanto mais velho você vai ficar, mais demandas você vai ter, mais responsabilidades você tem. Vocês estão aqui em idade escolar, vocês estão aqui no ensino médio. Vocês têm uma quantidade de demandas que vocês têm que ligar, tanto na sua vida escolar quanto na sua vida pessoal. Exato. Mas quanto mais velhos vocês vão ficando, mais demandas e responsabilidades vocês vão tendo. E isso é inevitável. Então, mais se você quer ter uma vida independente, em algum momento, vai ter ainda mais responsabilidade, porque você vai ter que você vai ter que conseguir arcar consigo mesmo. Você vai ter que garantir essa sua independência. E o que eu faço para lidar com ela? Porque é um policiamento constante. Esse ano eu com uma demanda maior. Então, eu tento ao máximo me lembrar da minha autoanálise. Eu mesmo, calma. Lida com essas coisas que eu não falei. Vamos lá, você dá conta, você tem que fazer tudo isso, então bora fazer. Tem que fazer. Mas vamos tentar fazer isso leve, sem extrapolar, dentro do seu tempo, não vamos ficar falando, ter essa conversa comigo mesmo o tempo todo. Quando eu esqueço de falar muito sobre isso e de lembrar disso, eu fico atribulada. Aí eu tenho uma semana que eu sinto algo pesado demais. Que quando chega o final de semana, nossa, deu uma semana.
Porque é por isso que eu digo que é policiamento constante. Porque eu esqueço. Às vezes, de eu conversar comigo mesmo, de, não, calma, faz isso que você tem que fazer, mas vamos lá, vamos fazer com calma. Coloca uma música aí pra você ouvir, enquanto você faz isso. Faz, tem que fazer. Vou fazer o quê? Tem que fazer. Mas tem que fazer de uma maneira mais leve, menos pesada, sem peso. Eu tenho que fazer isso aqui, então eu encaro da seguinte maneira. Vamos fazer isso tranquilo, vai. Colocar música, vamos fazer isso aqui devagar, sem extrapolar. Quando eu me esqueço, nossa, eu fiz, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Nossa, agora tem outra coisa, peraí. Aí eu fico afobada. Só que isso contribui no meu adoecimento mental, porque isso desenvolve a minha ansiedade, aí eu desenvolvo compulsão, principalmente alimentar, para uma ansiedade. E aí eu acho que eu não vou dar conta de nada, aí aí começo a ter os pensamentos negativos. Eu não dou conta, não consigo, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí esse seu condicionamento é constante. Então, o tempo todo eu tenho calma. Dá pra fazer. Vamos ser mais tranquilos? Sem ficar afobada desse jeito. E aí é onde eu faço esse policiamento. E aí é o que me ajuda. Entendeu? A senhora disse antes para alguma forma de tentar aliviar isso, conversando com alguém, e não guardar para si mesmo. Mas algumas pessoas podem ter até a dificuldade de fazer isso, porque não tem uma pessoa próxima o suficiente, ou não é bom com palavras. O que a senhora dá uma dica para essa pessoa, ela conseguir, se não virar uma de pressão, explodir do nada? O que a senhora tem uma dica sobre isso? E no meu caso, eu tenho uma rede de apoio na minha família. Então, eu tenho essa aula de estar também, então eu tenho que conversar. Eu e minha família, que é eu, meu irmão e minha mãe, nós três. E o meu irmão, a gente tá, a cada tempo que se passa, a gente está mais próximo. Eu acho que a gente tem, boa parte dessas habilidades, ela é minha e dele. Então ele cansa, e eu também canso, mas ele cansa e fala comigo, eu canso, eu converso com ele. Então eu tenho essa rede de apoio. Quem não tem a rede de apoio, a saída que eu vejo, além da autoanálise, você consigo mesmo, é um diário. Você escrever, você pôs para porque eu também já fiz isso. Eu já tive uma crise de ansiedade aqui no meu trabalho, não foi esse ano, foi anos anteriores, que eu tive que sair da sala, porque me bateu uma crise de ansiedade que ela durou quase 2 horas. E aí, eu não estava com a minha rede de apoio aqui, que era a minha família. E eu escrevi. E essa escrita, às vezes, é desconexa. Você não está preocupado com gramática e ortografia, não. Você está preocupado só com gramática na sua cabeça. Você está sem parar. Mas isso foi um alívio. Então, uma dica que eu dou para quem não tem a rede de apoio, não tem com quem conversar e dividir essa orientação, escreve sobre o assunto. Ou você tem um diário, porque cada pessoa é de um jeito. Eu não consigo ter um diário, porque eu nem lembro de escrever. Mas cada um de um jeito. Quem consegue, tenha. Tira um momento do seu dia, depois você tomou seu banho, que você está aí no domingo, vai lá e escreve um pouco sobre o seu dia, sobre o que você sentiu naquele dia, que você gostou de cuidar. Quem não consegue ser uma pessoa pragmática no sentido de conseguir uma tarefa regular, seria isso, na hora do momento de ansiedade, de angústia, escreve, põe pra fora, nesse seguida não precisa ter lógica, não precisa ter escrevendo, você só põe pra fora. Escreve na grama, na parede, pedra, só põe de alguma maneira pra fora, coisas que vêm na sua cabeça naquele momento, porque ele também é válvula de escape. Tá? Ele também ajuda pra um caramba a andar nessa situação. Porque, pelo que eu já percebi, você ficar só parado tentando esperar passar, é muito angustiante para a passar, muito angustiante para a depressão. E parece que a coisa nunca acaba, nunca passa. A ansiedade, que às vezes tem tanto um aluno na escola que tem um nível de ansiedade muito grande, e quando bate a crise, e que ele vai ali para a coordenação, ele fica sentado tentando esperar que ele passar, ele vai fazer inspiração, então ele respira fundo, ele põe para fora. Mas se ele conseguir também fazer esse exercício da escrita naquele momento, eu acho que ajuda mais. É mais um fator também que pode contribuir naquele momento para ajudar ele a lidar com aquela situação de ansiedade. A dica que eu dou é essa, para quem não tem condição de ter um profissional. Porque o profissional, ele é importante. Ele vai saber o que te falar, de forma precisa, e identificar de forma mais específica, mas isso é o problema. Mas para quem não tem noção, aí a gente vai encontrando essas outras maneiras. A senhora falou muito bem sobre isso, que na realidade é sua área, né? A área de psicologia trata muito sobre o pessoal. Então, nós agradecemos a sua participação. Foi uma honra ter a senhora aqui no nosso podcast. E tem uma salva de palmas para a professora, né?